Boa noite, todos sejam bem-vindos, né, ao nosso seminário Laços Invisíveis dentro das organizações. É, Como eu faço em todo seminário, eu gosto sempre, antes de começar a aula, fazer uma reflexão, né? Dentro dessa reflexão de hoje, eu quero mostrar para vocês que em qualquer tipo de sociedade, tá? Qualquer tipo de sociedade, familiar, empresarial, estudantil, agremiações, nós vamos encontrar uma grande dificuldade que chama-se comunicação. Por quê? Porque cada um vem de um lugar, de uma família, de uma educação diferente, de costumes diferentes, né? E vai encontrar e trabalhar num lugar, ou estudar, né? Ou duas pessoas vão se encontrar e vão se constituir uma nova família, vai vir filhos ou não vai, vai adotar. Então, dentro desse relacionamento, a gente vê duas coisas muito importantes. No primeiro momento, é que nós chamamos de três etapas, né? No primeiro momento, o que a gente chama de fusão. Então, a pessoa chega entusiasmada, dá tudo de si, sente empolgada, é aqui que é o meu lugar. Bom, depois de um certo tempo, isso aí não tem como prever, aí vai muito da velocidade e individualidade de cada pessoa, os problemas começam a aparecer. Aí vem a defusão, que é aquela parte que assim, eu quero minha identidade de volta, eu não quero ser colaborador, não quero ser funcionário 24 horas no dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano dessa empresa. Eu também tenho que me dedicar às minhas coisas, meus estudos, minha família, não é? E aí é aquele momento que a gente começa a perceber naquele indivíduo que começa a entrar em conflito com os colegas, naquele momento que o casal começa a enfrentar conflitos entre um ou outro ou com os filhos, é que a gente começa aqui, vocês vão aprender, que a gente tem que perceber que as pessoas elas têm é, os pontos cardeais, ou seja, as coisas positivas, boas que ela traz dentro dela, e ela tem também os sete pecados capitais. Então, essas personalidades que nós vamos começar a estudar a partir desse seminário, foi montado e pesquisado e construído a teoria dentro dessas vivências que cada um traz dentro de nós. Umas mais acentuadas, outras mais adormecidas, não é? Então, para nós psicanalistas, a pior doença que nós podemos entender numa pessoa chama-se a inveja. Muita gente pensa na esquizofrenia, né? Na psicose, né? No surto, a psicopatia, aqueles assassinos contumazes, não é? Mas não. A inveja é uma porta aberta para todos os males, tanto da família quanto de uma empresa. Ô, gente, nós vamos sempre estar trabalhando com dimensões, tá? Ou seja, se eu tenho uma família de 5 pessoas, ou tenho uma empresa de 1.000, os problemas são os mesmos. A convivência e a comunicação é a mesma, não é? Agora, é como identificar esses laços invisíveis. Então, dito isso, vamos começar a nossa aula, né? Uma coisa muito importante também que a gente vai ver é que dentro
dessa situação da inveja vai criando um rancor congelado nas pessoas. Esse rancor vai abrindo uma porta imensa para o tédio. O tédio traz a primeira sintomatologia da depressão, e aí a gente vê que todas essas pessoas com essas características, elas são detalhistas, elas, vamos dizer assim, elas ficam catando pelo em ovo, pronto, vigiando para punir o outro. O invejoso não é assim? Ele fica esperando um deslize da pessoa para poder machucar aquela pessoa, cutucar aquela pessoa. É o que em alemão, dentro da psicanálise, que a gente chama de Reis, né? Ou seja, aquilo que me incomoda, aquilo que me espeta, que eu projeto no outro, eu machuco o outro. Tem até um livro muito interessante que eu vou falar com vocês, eu tenho ele, eu vou disponibilizar em PDF, é do Michel Foucault, que chama Vigiar e Punir, tá? Então, vamos lá, vamos falar de ansiedade, vamos falar de inveja, vamos falar de depressão, vamos falar de ira, tá? De luxúria, de sintomas psicanalíticos pesados, como as psicopatias, né? As sociopatias. Então, vocês vão aprender a bater o olho, conversar com a pessoa e começar a identificar todos esses pontos, tá? Então, eu deixo claro que aqui no curso de psicanálise, né, nós vamos estudar a alma do sujeito muito mais profundamente do que vocês imaginam. E de uma forma simples, tá? Não vamos aqui rebuscar muito na teoria, não. E aos pouquinhos eu vou alimentando vocês com um glossário, com teorias, combinado? Quando vocês sentirem, vocês já estão dominando a matéria. Os grupos não adoecem apenas por falhas técnicas ou problemas administrativos. Muitas vezes o sofrimento nasce do encontro entre estruturas psíquicas incompatíveis, necessidades emocionais inconscientes e dificuldades de relacionamentos profundas. É nesse contexto que os tipos vivenciais do método NEP surgem como ferramenta de leitura psicodinâmica organizacional. Tá? O que são os laços que faz unir ou desunir? Tá? Dentro daquele tripé. Oi, Valquíria, boa noite, seja bem-vinda. Dentro daquele tripé que eu havia falado com vocês, fusão, defusão, agora nós vamos para o último, que é a mutuação. É um termo até emprestado da biologia. O que é a mutuação? É quando dois indivíduos diferentes convivem bem no mesmo ambiente. Por exemplo, se você pegar uma orquídea e plantar ela em cima de uma árvore, ela vai viver, ela vai crescer, ela vai florir sem sugar nada daquela árvore. E a árvore vai continuar bonita, frondosa, sem sugar nada da orquídea. Então, no primeiro momento, repetindo, quando a pessoa chega, não, é nessa empresa que eu lutei a vida inteira para trabalhar, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu vou crescer. Um tempo depois, ele passa para a defusão, do afastamento. Não, eu também quero ter vida própria, como eu já falei, eu tenho que ter mais tempo com minha família, para mim, meus estudos, né? Então, aí começa a rota de colisão entre colegas, entre gestor, entre colaboradores, começam facções, tá? Se o indivíduo se
ajustar e passar dessa segunda etapa, ele entra na mutuação, ou seja, ele vai viver muito bem se adequando à empresa e a empresa a ele. Então, aí, vamos dizer assim, formou o par perfeito, não é? O método NEP propõe a compreensão das organizações a partir de padrões recorrentes de funcionamentos emocionais e relacionais, tá? É, ou seja, a psicanálise aplicada à ciência do comportamento. Em 2012, o NEP, com essa pesquisa, apresentando essa pesquisa, trabalhando e desenvolvendo a metodologia na mão geral, nós ganhamos o prêmio TOF of Quality Brasil. Nós demos uma ajustada e uma mudada nos relacionamentos. Tanto é que eu já até mandei para vocês o case, né, da Luciana, não mandei, da mão geral, falando como muda a empresa, mas eu mando lá de novo para vocês assistirem, tá? Os tipos vivenciais apresentam formas específicas de percepção, defesas, adaptações e vínculos dentro de grupo. Cada perfil possui é, modos particulares de lidar com a autoridade, reconhecimento, conflito e pertencimento institucional. Então, quem lida com muita gente percebe isso. Uns são mais maleáveis, mais flexíveis, outros já são cabeça dura, não é? Trazem grandes problemas entre os colegas, entre a instituição, criando facções, né? Dentro de um departamento, não importa, eu torno a repetir, vocês têm que começar a aprender a olhar para as empresas como eu falei na outra aula, a nossa casa é uma empresa. Se a gente não aprender a lidar com o desperdício, vai trazer para nós grandes problemas, né, de fechamento de um balanço anual. Lembra que eu falei isso com vocês? Se tem 6 pessoas numa casa, vamos supor que cada um vai comer um bife e meio, ou 2 bifes. Aí, de repente, teria que fritar 12 e a pessoa frita 20. Sobra 4. Então, você pega ali, na gramagem, sobra aqueles 4 que sobrou. Você vai jogar fora, ou dá para o cachorro, ou dá para alguém que está precisando comer. Vai somando isso durante um mês para você ver. É a mesma coisa dentro de uma empresa. Xerox desnecessários, comunicações ruidosas. Quantas vezes você tem que ligar para o que você está fazendo para tentar resolver um problema de uma comunicação que foi mal passada para o outro, vai gerando atrito, vai gerando rota de colisão, vai gerando estresse, não é? Frequentemente, o- vou falar cada um de vocês para vocês, desses nomes e tipos que nós classificamos, e depois nós vamos ver eles em cada local, cada personalidade, tá? Aqui é só a introdução. O confrontador tende a interpretar limites e regras como tentativa de controle subjetivo. Então, é aquele funcionário ou aquele gestor que vive confrontando os colegas, os colaboradores, frequentemente reage através do embate direto, da ironia ou da posição constante. Perdão, ou da oposição constante. Sua dificuldade principal não está apenas na autoridade externa, mas nas experiências emocionais inconscientes de contenção. Ou seja, ele não sabe conter os impulsos dele. Em ambientes rígidos,
pode desenvolver conflitos permanentes com a liderança. Aí você tem um baita funcionário, um baita currículo, que te dá uma lucratividade, você é o dono da empresa, mas às vezes você vai ter que recuar. E à medida que você recua porque ele te dá lucratividade, ele vai crescendo psiquicamente e dominando e manipulando. E isso uma das variáveis que muita pequena e média empresa quebra. Passa por dificuldades assim, é, rigorosas. Ia tudo bem. Aí, de repente, acharam o cara certo. Começou a crescer demais, a duplicar. Mas cada dia que cresce muito, aumenta o problema. E onde que a gente tem que identificar esse tipo de perfil? Se ele trabalha, se ele dá muita lucratividade, ele vai se achar assim, o bam, bam, bam. E ele vai gerar problemas de comunicação. Então, é, esse perfil, repetindo, confrontador, ele traz dentro dele um narcisismo patológico muito grande, muito grande. Nós vamos estudar isso profundamente. Tá? Perfil do observador atento. O observador atento possui grande capacidade de análise e percepção emocional do ambiente grupal. Geralmente observa mais do que fala, identificando tensões, incoerências e mudanças silenciosas dentro da equipe. Apesar da inteligência relacional, pode desenvolver retraimento emocional e dificuldade de pertencimento quando sente insegurança ou desconfiança no grupo. Então ele retrai. Mas ele é aquele que bate o olho assim, chega, na empresa, já começa a trabalhar, ele vai escaneando cada colega dele. Ele já guarda dentro dele quem é quem, que tipo de líder que eu tenho, que tipo de colegas dentro da repartição que está do meu lado ou contra mim, tá? O perfil perfeccionista colérico. O perfil perfeccionista colérico possui elevada necessidade de controle, organização e desempenho. Costuma apresentar baixa tolerância ao erro, dificuldade de lidar com limitações humanas dentro das equipes. Seu funcionamento psíquico frequentemente produz tensão no grupo, cobranças excessivas e desgaste emocional, principalmente quando a organização reforça um ambiente extremamente competitivo. Então, isso a gente vê muito, principalmente em gerente de vendas, né? É, em aonde as pessoas trabalham por produtividade, não é? Ou que disputam cargos, ou que, na linguagem popular, né? Há muita fogueira de vaidades. Esses indivíduos, eles esgotam o grupo, eles consomem, tá? Perfil romântico invejoso. O que que eu quero dizer com romântico? Aquele idealizador que chega cheio de ideias, que quer mudar a empresa toda, que vai conseguir, que vai levar a empresa a um patamar muito maior, tá? O romântico invejoso necessita intensamente de reconhecimento afetivo e de validação emocional. Tende a sofrer silenciosamente quando percebe valorização do outro ou exclusão simbólica dele dentro do grupo. Tá? Muitas vezes alternam idealização e ressentimento
podendo desenvolver comparações constantes, sentimento de injustiça e sofrimento emocional, relacionando a necessidade inconsciente de pertencimento. Esse tipo de psicodinâmica psíquica desse tipo de indivíduo é os que mais geram afastamento das empresas. Quando ele se chateia, ele cai no tédio, o tédio leva ele à depressão, começa com depressão moderada, começa a se sentir acuado, retraído, não dá aquele retorno produtivo, tá? Que os indivíduos querem dentro da empresa. E aí, com medo dele temem muito ser mandado embora ou saírem, que não vão dar conta de arrumar outra colocação, então ele passa a usar do absentismo, né? Vai, vai inundar a empresa com afastamento. Torna a repetir, gente. Aqui eu estou só descrevendo o perfil, tá? Nós vamos estudar eles profundamente. Combinado? Aqui é só o cardápio, né? Mostrando o que a gente tem a oferecer. Perfil questionador. Questionador possui funcionamento baseado na necessidade constante de compreender, investigar e problematizar estruturas organizacionais. Ele é aquele que vai ver problema em tudo quanto é lugar. Normalmente, essas pessoas têm uma ansiedade muito alta, uma vida afetiva asfixiada e dificuldades em concretizar projetos de vida. Consequentemente, se ele está colocado trabalhando num setor que ele desenvolve projetos para desenvolvimento e crescimento estratégico daquela empresa, aquela empresa vai ficar empacada, porque ele vai achar problema em tudo e nunca vai estar satisfeito. Tá? É, Sua capacidade crítica pode oferecer inovação e análise estratégica. Entretanto, quando excessiva, pode gerar dificuldades adaptativas, resistência institucional e sensação contínua de inadequação frente às normas e modelos estabelecidos pela organização. Um exemplo clássico, vamos pensar numa empresa de alimentos, tá? Então a empresa cresceu e ela quer expandir a fábrica e quer achar um lugar para comprar um galpão e construir a fábrica lá, ou comprar o terreno e construir a nova sede. Aí ele vai ficar junto com a equipe, procurando pelo novo. Aqui é assim, aqui pode aumentar o trajeto de transporte da produção, isso aqui aumenta em tantos reais, isso aqui é como que você vai gastar muito mais transporte, aumenta o custo do produto. Então, na vida, gente, a gente não tem como cercar tudo, tem? Não tem, não é? Então, aquele projeto que vai ser assim, maravilhoso, não existe. Então, nós temos que buscar o quê? Próximo ao que nós estamos necessitando. E à medida que os problemas for chegando, a gente vai gerenciando. Qual que é o melhor lugar para fazer a sede dessa empresa? Será que é perto de um anel rodoviário? Porque dali o transporte pode ir para o norte, o sul, leste, oeste.
Se eu colocar a empresa a 50 quilômetros da capital, quanto vai me custar de transporte? Isso é logística. Quem mexe com logística sabe disso. É uma das coisas mais difíceis que tem, porque você não atende a você e nem aos gestores 100%. Não tem, a logística é uma coisa complicada, não é? O perfil do sonhador, tá? O sonhador apresenta fortes imaginações criativas, construção simbólica da realidade. Frequentemente possui ideias inovadoras e possibilidades emocionais elevadas. Porém, pode desenvolver dificuldades práticas, dispersão, procrastinação e baixa sustentação objetivas de tarefas em ambientes extremamente rígidos. Tende a sentir sensações constantes de deslocamento emocional e subjetivo. Um exemplo, vamos pensar numa empresa, e eu atendi uma média empresa que ela fabricava biquínis. Não, ela fabrica biquíni, mas os biquínis dela, nada quase dela é vendido aqui no Brasil. É tudo exportação. Estados Unidos, Europa. É, a grande dificuldade que a própria gestora era muito sonhadora, tá? E tinha que investir em máquinas de acabamento, overlock, aquele monte de maquinário, às vezes pegava pedido dos Estados Unidos, da Alemanha, e pegava aquele pedido imenso e ficava aquela loucura, deixava todo mundo desorientado para que o contrato fora do Brasil, gente, você sabe que aquilo tem que seguir um cronograma e é rigoroso, não é? Então, se pediram 100 mil peças num prazo de 40 dias já tem que estar chegando lá, tá? O perfil do bem-sucedido e vaidoso. O bem-sucedido vaidoso organiza grande parte da autoestima a partir da imagem de competência, reconhecimento e admiração. Busca valorizar constantemente e pode sofrer intensamente diante de críticas ou perda do prestígio. Então, contrata uma pessoa, um CEO, que sai um exemplo de uma Rodia Merrier, tá? A quinta maior empresa, vamos pensar na Rodia Merrier Têxtil, né? Já que estamos dando exemplo aqui de fabricação de roupa. A quinta maior empresa do mundo. Ela acabou com várias fábricas, tirou de São Paulo, inclusive levou e montou uma imensa fábrica lá no Recife, tá? Tudo automatizado. Ela produz fios. Então, esses fios que as pessoas gostam de fazer crochê, fios para fazer camisetas, blusas, é ela que fabrica, a única no Brasil, tá? Então, vai distribuir. Então, imagina assim, claro que é uma SA, né? Mas já passou por ali grandes gestores que se achavam assim, the best, os caras de sucesso. E por incrível que pareça, essa empresa é a empresa que tem mais turnover aqui no Brasil. Então, a vaidade gera também a inveja. Todo vaidoso, ele é invejoso. Ele não consegue perceber no outro as qualidades. Tá? Normalmente, eles trazem dentro dele também a luxúria, tá? Aí a toda luxúria e vaidade tem como somatório a ira, que é o surto, tá? Ninguém pode ser.
Lembra daquela história infantil, da bruxa, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Aí o espelho falava, tem, a Branca de Neve. Aí ela quebra o espelho. São os narcisistas patológicos. Na sua produtividade, frequentemente está associada a necessidade inconsciente de aprovação e sustentação narcísica perante o grupo organizacional. Né? Vocês já ouviram falar da fábrica de terno, Hugo Boss? Não já ouviram falar? Terno desses caras, assim, é caríssimo, né? Você sabe como que a fábrica e o estilista Hugo Boss chegou no poder? Ele começou a trabalhar para os nazistas. Era um grande estilista. Então, todos aqueles uniformes bonitos da SS, é, da Gestapo, foi ele quem produziu, foi ele quem desenhou e produziu. Tanto quando a gente vê esse filme de guerra, você vê soldado americano com roupa de qualquer jeito, né? Roupa de guerra, né? Do dia a dia. E os alemães todos, né? Cheios de certeza, de positividade. Então, quer dizer, ele ganhou muito dinheiro às custas de sacrifícios humanos, porque na intenção de determinadas pessoas da realeza, de determinado CEO, eles só vestem ternos da Hugo Boss. Estilo, comando, é, como é que fala? Vai estar sempre na vitrine, sempre produzido, né? Sua produtividade frequentemente está associada, repetindo, às necessidades inconscientes de aprovação, sustentação narcísica perante um grupo organizacional. Se a empresa vai ter uma partida de produção que vai ser sacrificada, esse CEO não vai ter um pingo de responsabilidade do que aquilo vai dar prejuízo. Aquela produção vai ser sacrificada, porque não saiu de acordo com o que ele idealizou, tá? Olha esse outro perfil, perfil do preservativo orgulhoso. O perfil preservativo orgulhoso tende a observar mecanismos de defesa voltados para a autoproteção emocional e manutenção rígida da própria imagem. Possui dificuldade de admitir vulnerabilidade, erros ou dependências afetivas, ou sempre, o erro é sempre do outro. Você teve um erro no relatório, pelos dados que ele entregou, o erro é de quem fez o relatório. Se houve um erro numa partida de fabricação, foi a linha de produção. Desculpa, vou ligar aqui o umidificador. A gente aqui em Betim está seco, Paraná. Em muitos contextos organizacionais, pode apresentar resistência à cooperação, isolamento subjetivo e dificuldade de construção de vínculos emocionais genuínos. Então, é aquele que, na linguagem de chão de fábrica, né, o traíra, ele dá um tapinha nas costas de um colega, não, conta comigo, tá perfeito, e por trás ele vai e puxa o tapete daquele cara. Então vai gerando mágoa, ressentimento. Os outros que estão vendo aquilo e vê um funcionário
ser prejudicado, um bom funcionário ser mandado embora, que era um bom colega de trabalho, aquela turma começa a ficar ressentida. Ô, gente, o chão de fábrica, quem trabalha sabe disso. É, o operário se sentindo desprestigiado e mal assistido, é problema não certo. Ainda mais com os sindicatos é, fomentando, né? Aí é distúrbio, né? Então, vocês estão vendo que com a nova NR1 essas digressões elas vão ter que acabar? Vão ter que acabar. Vai ter que entrar, né? No eixo. Perfil do preservacionista. O preservacionista busca estabilidade, previsibilidade e manutenção das estruturas conhecidas. Então, esse sujeito aqui, eu diria que ele é o mais indicado para trabalhar, no departamento de logística. Costuma valorizar a segurança emocional e continuidade institucional. Recentemente, tem uns 4 meses, eu fui chamado para tentar resolver uma situação dentro de uma empresa muito grande de sapatos, ali, eu esqueço o nome, Nova Serrana. Os motoristas, tinha um motorista lá que tinha mais de 30 anos de casa, tá? Fazia as entregas. Entrou um gerente novo de logística e começou o atrito, né? Os motoristas foram, a capacidade e a velocidade e o limiar de tolerância desses funcionários é muito pequena. Então, dois deles entraram numa confusão com a grande distribuidora na hora de entregar. E aí, o CEO da empresa ligou para a fábrica e esculhambou, falando que ia, inclusive, encerrar o contrato pela falta de educação do motorista. E esse indivíduo com 30 anos de casa, ele nunca teve um sequer advertência. Mas vocês viram como é que uma pessoa vaidosa ou questionadora pode interferir diretamente no psiquismo desse tipo aqui, psicológico? Então, vocês estão percebendo, nós vamos fazer um link dentro desses tipos vivenciais, tá? E eu vou também mostrar para vocês, metaforicamente falando, né, gente? Eu vou mostrar um raio-x do tipo estrutural. Cada tipo vivencial desse que eu estou descrevendo aqui é como ele se mostra para os outros, para a sociedade. Mas vocês vão aprender comigo como é a estrutura interna deles e como lidar com cada um desses indivíduos, tá? Mudanças abruptas, reorganizações em ambientes imprevisíveis podem gerar sofrimento psíquico importante. Então, eu estou trazendo um caso de dois caminhoneiros, caminhão da empresa, com muito tempo de casa, pessoas que nunca deram a possibilidade de uma advertência com mudança de gerência mal colocada, trouxe um problemão. Você vai dispensar um cara que está quase perto de aposentar, que trabalhou 30 anos com você e nunca te deu um único problema?
mas aí você vai perder a distribuidora que compra toneladas de produto. Olha, o conflito de comunicação, o que que pode fazer? Começa com um pequeno ruído, esse ruído vai aumentando, aumentando. Lá na frente é um tsunami. Não é assim? O mar, quando ele começa a ficar bravo, ele não chega assim, ele não cai na arrebentação da praia com aquele barulhão levando tudo, não. Mas vem a marola, essa marola aumenta, à medida que a maré vai subindo, o movimento da água e da terra vai alterando, vai aumentando. Aí, de repente, você escuta aquela arrebentação. Lembra daquele filme? Vocês chegaram a assistir, chamado Efeito Borboleta? Um filme muito antigo. Tem até o livro, né? Efeito Borboleta, né? Então, se muitas borboletas começar a bater asas ao mesmo tempo lá no Japão, daqui um pouco ela vai fazendo um movimento e criando um vendaval. Então, percebem que é através da comunicação que você cria um grande vendaval, um grande colapso. É interessante. Eu trabalhei em serviço público muito tempo. E meu antigo chefe, ele me orientou, né? Ô, gente, eu estou com 70 anos, imagina, meu chefe até já morreu, meu chefe. Doutor Celso Magalhães Pinto era o neto do dono, né, do Banco Nacional. Ele chegava para mim, falava assim, Sérgio, quer ver como é que você vai ter todo mundo na sua mão? Aí eu escutava, né, o doutor Celso e tal. Vai fazer o seguinte, você vai arrumar um fofoqueiro aqui da, da, da instituição e vai plantar algumas sementes e inverdades nele, ele vai espalhar dentro da instituição. E aí vai começar o burburinho. Aquele que trouxer a fofoca para você distorcida, é esse que você vai mandar para mim para eu poder punir ele, para eu afastar ele. Então, eu trabalhava no Conselho de Criminologia, então a gente tinha, a minha área tinha 6 penitenciárias que eu cuidava e sempre estava dando problema. Ipaba, Patinga, Nelson Hungria, que sempre foi palco de grandes revoltas. E tudo começava aonde? Não era praticamente com os presos, era com o pessoal da coordenação, da diretoria. Então não importa se é uma, uma SA, se é estatal, tá? Em compensação, tende a oferecer estabilidade grupal e forte compromisso com preservação das relações organizacionais. Então, nós vamos estudar muito profundamente o perfil do preservacionista. Esse é o melhor para trabalhar no setor de logística ou no departamento de comunicação, tá? Muito bem. Os tipos vivenciais e os conflitos organizacionais. Os conflitos na organização não surgem apenas de diferentes técnicas ou administração. Muitas vezes representam colisão entre formas distintas de funcionamento, sim, determinando os perfis perdão, determinados perfis entram em choque devido às suas necessidades emocionais inconscientes, formas de defesas e modelos específicos de interpretar a autoridade.
conhecimento, competitividade e permanência grupal. Vamos falar da empresa família. É uma família de 6 pessoas, 4 filhos. Cada filho vai ter uma personalidade própria. Os genitores vão ter uma personalidade própria. Vamos supor que é sempre o do meio, né? Já notaram que o do meio, que os pais, é aquele indivíduo que não é visto? É o primogênito, que é o primeiro que chega, né? É um avatar, né? E o caçulinha vai ser, a maior parte, é o adulado. Então, aquele que fica preterido entre o primogênito e o caçulinha, o dodói, é, ele vai adquirir um ressentimento muito grande. E para piorar a situação psíquica desses indivíduos, quando os pais são competitivos e influenciam os filhos competirem entre si. Ah, mas por que você está falando isso, Sérgio? Por que eu estou falando isso? Amanhã ele vai ser adulto. Amanhã ele vai estar em alguma empresa, em alguma organização. E é esse indivíduo que pode ser um gestor, que pode ser um gerente, que pode ser um supervisor, um superintendente, ou um colaborador embriagado com os próprios sentimentos negativos que ele carrega. E às vezes a necessidade da empresa, tanto de velocidade quanto de custo, tem muitas empresas que na aflição contratam o primeiro que aparece. Isso aí vai ter um custo muito grande lá na frente. Ok? Ô, gente, alguma pergunta? Andresa, Cris, Valquíria? Vocês estão muito caladinhos, ou estão gostando, estão entendendo, ou não estão entendendo. Vanessa, Professor, oi. na verdade, eu fiquei pensativa aqui sobre uma coisa. Ah, Uma mesma pessoa, ela pode apresentar mais de um perfil simultaneamente? pode, pode. Você já ouviu falar de pessoas que têm múltiplas personalidades, né? Sim. Pode acontecer. Tá? Então, normalmente, essas pessoas são classificadas no nosso código de doenças mentais, o CID-10, como antissociais, transtorno antissocial agressivo. Ora, ela te trata tão mansamente, você esquece até que um dia ela já te brigou, já te xingou, já te fez mal, né? Aí você que tem um outro tipo de perfil, abre o braço, fica feliz, nossa, fulano hoje me tratou a mil maravilhas. Aí 2 horas depois, no café, na hora do café, essa pessoa te agride, te cutuca, e eu caí de novo. Como é que eu sou? Aí o grande problema é que esse outro perfil que eu estou dando exemplo aqui começa a se culpar, ao invés de perceber. Ô, gente, quem trabalha, quem trabalha, quem já trabalhou em instituições estatal, sabe disso. Serviço público é complicadíssimo. Temos aqui o Márcio, aqui o Regis trabalha, ele sabe disso, não é? É complicadíssimo. É um movimento de preço, como é que é? De estica, de encolhe, de puxa. É complicado isso. Mas é isso aí, Valquírio. Nós vamos ver isso aqui, tá?
quando a gente estudar aqui a psicopatologia das doenças mentais. Tá? Grupos de risco psicossociais. Os grupos emocionais adoecidos tendem a produzir aumento de afastamento, conflitos silenciosos, baixa produtividade e pode favorecer experiências de exclusão, humilhação, pressão excessiva e perda de identidade emocional. Esses fatores passaram a integrar a discussão contemporânea sobre riscos psicossociais nas organizações. Ô, gente, na minha época de jovem, o tipo de organização era assim, era de cima para baixo. O chefe da gente falava com a gente, era assim, murcha a orelha. Lembra do ditado de rua? Quando um burro está falando, os outros murcham a orelha. Ou seja, faça o que eu estou te mandando, né? Você não foi pago para pensar. Oi, é o Regis, né? Oi, Regis. Professor, o senhor me citou aí, eu não consegui responder porque eu não consegui ligar o meu áudio. Estou com Ah, dificuldade tá. aqui Você no também está de telefone. Você plantão, né? Você está de plantão. É, mas É, na verdade eu estou com dificuldade de operar aqui o celular. não, tranquilo, tranquilo. Então, até o próprio governo, até a própria lei criada, eles ainda não têm base fundamental. Eu estava com um, eu estava com um grupo de advogados, e eles que são estudiosos da matéria, nós estávamos trocando ideias. Isso vai levar um bom tempo para começar a ter um equilíbrio nessa balança entre cobranças, entregas e o selo a entregar para as empresas, tá? Porque quem vai fazer isso, quem vai montar e operacionar e mostrar resultado, é aquele que está mais bem qualificado para trabalhar dentro da RN1. Tá? Porque, olha, vamos pensar, é, se as grandes empresas de riscos, né, da NR9, que são os engenheiros do trabalho, medicina do trabalho, tivesse experiência, agora todo mundo, eu estou vendo, às vezes, todo mundo é expert, né? Eles já teriam apontado esse grande problema que nós estamos tendo agora. Então, o adoecimento não acontece assim, não, não é isso? Eu vou dormir aqui agora, amanhã eu levanto com dor de garganta? Não. A coisa vai chegando devagarzinho e às vezes a pessoa não vai nem percebendo. Quando assusta, está em grandes situações. Com o grande problema de ideologia e filosofia que nós estamos vivendo na nossa cultura agora, nós estamos vendo assim que o negócio está explodindo, não é? Então não começou ontem, semana passada, não. Já vem de muito tempo, tá? A NR1 e saúde mental nas empresas. A transformação contemporânea do trabalho ampliar as necessidades de observação dos fatores emocionais presentes nas organizações. O sofrimento psíquico relacionado no ambiente profissional deixou de ser apenas questões individuais e passou a integrar discussões sobre gestão organizacional. Então, hoje não é o comando mais de cima para baixo. O comando hoje é multiaxial, é horizontal. Tá? E passou a integrar discussões de gestões organizacionais, prevenção de adoecimento e responsabilidade institucional diante dos riscos psicossociais. Em 2004, eu esqueci o nome da empresa que comprou a IBM, estava explodindo com o seu, né? Então,
as pessoas trabalhavam dentro do tempo delas. Se aquele funcionário não tivesse bem naquele dia, ele pedia para ir descansar, tinha sala de descanso, tinha sala de jogos, né? Então, o criador desse desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento e cuidar do trabalhador, ele não é de agora, não. Steve Jobs desenvolveu técnicas aonde que ele pegou a empresa e colocou ela no limite do sucesso. Exemplo, quer ver algumas empresas de transporte? Se um caminhão tem uma tara de carregar 35 mil quilos, além do peso dele, tá? E vai passar pela balança também, né? Nas estradas, né? Tudo é pesado, é mensurado. Aí o dono, na avidez, na ganância de ganhar mais dinheiro, levando mais produto, a tara é de 30 e 35 toneladas, o cara mete 42. Está ainda dentro da possibilidade de passar sem multa pela balança, sem o caminhão levar perigo para a estrada. Ele não para pensar, até porque a maior parte dos empresários brasileiros, eles são egoístas e querem ganhar lucro de qualquer maneira, tá? Então, normalmente, a maior parte, eles não compram o caminhão, é sistema leasing, né? Então, se é sistema leasing, eu vou trocar o caminhão de 2 em 2 anos da minha frota, eu vou colocar bem acima. Então, aquele caminhão vai sofrendo depreciação, pode trazer grandes transtornos, capotamento, acidentes do trabalho e por aí vai, né? Interessante que tudo foi criado dentro da política. Por que que o Brasil é um país continental e tem uma malha ferroviária pequeniníssima? Porque foi quando a Mercedes chegou no Brasil, houve um contrato com eles, que eles iam fabricar e vender muitos caminhões, que usar a malha rodoviária era melhor do que usar a malha ferroviária. Então, você vê hoje que quem cuida muito, quem tenta expandir, é a Vale do Rio Doce. E a Mercedes, depois eu esqueci o nome da outra empresa, ganham muito dinheiro com venda de caminhões, o sistema Visa, tá? Então é um corporativismo muito grande, né, gente? Cartografia psicodinâmica do colaborador. Então, o que é cartografia? Vocês vão aprender comigo como fazer a cartografia de um consciente da pessoa, ou seja, eu vou mostrar para vocês como a gente faz uma leitura psicodinâmica do psiquismo daquele indivíduo que nós vamos fazer um diagnóstico dentro da empresa, desde o CEO até o faxineiro, tá? Quem vai trabalhar com isso, ele tem que ter uma visão macro de como diagnosticar aquela empresa, classificar, ver a personalidade de cada indivíduo para poder depois apresentar resultado. Fulano, aqui esse indivíduo aqui é um colaborador de alto risco, esse aqui seria melhor você alocar nesse departamento, a rentabilidade dele é bem maior como gerente de logística, ele está mal aproveitado aqui, no setor de TI, por exemplo, não rende. Tá?
A cartografia psicodinâmica do colaborador busca compreender padrões emocionais, formas de adaptação e de modos de vínculos presentes no ambiente organizacional. O objetivo não é realizar diagnóstico clínico, terapêutico, não é isso, tá? O objetivo nosso é realizar diagnósticos terapêutico, mas produzir leitura psicodinâmica das relações corporativas, de comunicação, auxiliando a compreensão dos processos subjetivos que atravessam os grupos e equipes. Na psicanálise, quando a pessoa está em equilíbrio, a gente chama ela de ego sintônica, ou seja, ela está em sintonia. Quando ela está fora da sintonia, a gente chama ela de ego distônica. Ô, gente, eu acredito que vocês já tiveram radinho de pilha, ou parente que tiveram radinho de pilha, pai e mãe. Sabe aqueles radinhos que você não acha a faixa? Fica aquela chieira e a pessoa fica nervosa e não consegue escutar o programa de rádio que ela quer? É mais ou menos isso. Produz tanta chieira, produz tanto ruído aquele funcionário, ele vai gerando estresse. E é isso que nós vamos, com essas técnicas que vocês vão aprender, é que nós, que vocês vão trabalhar, tá? Eu até trago aqui um pouquinho, vou falar do app, né? O app do NEP. O app do NEP foi desenvolvido como ferramenta de observação psicodinâmica organizacional. Sua proposta é auxiliar consultores, líderes e profissionais na identificação de padrões relacionais, indicadores de sofrimento emocional e modos recorrentes de funcionamento grupal. O aplicativo busca transformar percepção subjetiva dispersa em leitura estruturada no ambiente corporativo. Então, todo mundo que trabalha em grandes empresas, sabe que o HR, né, de cada empresa é quase que. Eles quase têm que virar terapeuta. Ele tem que socorrer o diretor, ele tem que acalmar o gerente, né? Assim, ele tem que acalmar, chamar o funcionário que é muito bom, mas é, 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 é subversivo, para acalmar os conflitos. Então, quem trabalha nessa área perde muito tempo, gasta muito tempo gerenciando conflito. E a maior parte não tem instrumentos capazes de gerenciar. Quer ver o porquê? Vamos pensar mas Sérgio, e o psicólogo organizacional? O psicólogo organizacional, ele estudou para mexer nas organizações. Ele não tem um aprofundamento da parte de doenças mentais, das patognomias. Quer ver? As empresas que contratam firmas para selecionar colaboradores para as empresas, e a maior parte são dirigidas por psicólogos organizacionais, eles começam a medir o nível de aprofundamento de estrutura daquela pessoa. Por exemplo, ele sabe que contratar um histérico para trabalhar no chão de fábrica vai dar problema. Porque imagina você entregar uma ferramenta perigosa, uma ferramenta que gera perigo para aquela pessoa e para os colaboradores, companheiros dele, e o todo histérico é distraído, é deslumbrado, né? Vive no mundo da lua. Então, muitos acidentes do trabalho que deveria ter sido visto pela medicina do trabalho nunca foi visto. Então, por exemplo, perder parte da mão, quem mexe com aquelas máquinas empilhadeiras, aquilo é um perigo, aquilo capota fácil.
E quando capota, aquele peso cai em cima daquela pessoa que está operando aquela máquina. Imagina uma retroescavadeira, uma pessoa que não é bem treinada, o estrago que vai fazer. Quantos milhões que perde num equipamento. Então, o histérico, ele é bem mais colocado, quem tem uma estrutura histérica, como vendedor, no departamento de comunicação, como a pessoa mais séria, mais centrada, um obsessivo, é melhor trabalhar no escritório, TI, contabilidade, tá? O app será utilizado, permitiu organizar dados subjetivos relacionados às equipes, identificar os padrões emocionais recorrentes e observação de fatores de risco psicossociais. Ô, gente, quase que eu falo sexual, né? Hoje eu estou cometendo aqui o ato falho, né? Psicossociais, né? O objetivo não é patologizar o trabalhador, não é essa. A nossa função na empresa não é, mas compreender dinâmicas grupais, dificuldades de relacionamento, impactos emocionais produzidos pela estrutura organizacionais contemporâneas. Eu vou, eu vou mandar a foto. É um livro pequenininho, mas ele não é traduzido. Quem tem habilidade em ler inglês, tem um bom tradutor, é do Eric Erickson, Dimension of New Identity, tá? A busca de uma nova identidade. Então, todo mundo, quando chega numa determinada idade, passou de ser jovem adulto, já passou por empresas, já perdeu grandes oportunidades, aquilo começa a fermentar dentro daquele sujeito. Ele assim, do jeito que eu sou, não está legal. Eu tenho que ser um novo cérebro, eu tenho que ser um novo gestor, não é? É, Então, a pessoa, ela começa a se sentir incomodada. E olha, quando a pessoa se sente incomodada, é a melhor coisa do mundo para aquela pessoa. Vai trazer dificuldades, vai trazer ansiedade, traz até muita angústia. Mas é isso que a gente chama de quebra de sintoma. Você não sai do lugar se você não se sentir incomodado. Não é assim? Você só sai de um casamento, só sai de uma empresa, só sai de uma profissão para outra quando você se sente incomodado. Concorda comigo? Não é mesmo? Os tipos vivenciais funcionarão como eixo organizacional da leitura psicodinâmica dentro do app. A proposta é permitir a compreensão mais ampla das formas de adaptação. Então, vocês vão poder trabalhar na empresa de vocês, na consultoria de vocês, com esse aplicativo, tá? Ou seja, aparentemente a interface dele é muito simples, tá? Só um minuto, André. Você faz um questionário com cada gestor, colaborador, joga ali e ele vai processar e te dá qual desses tipos de, de, de psiquismo e qual sua psicodinâmica. O que que tem que ser trabalhado, aonde que ele é melhor aproveitado, né? Mas isso aqui nós vamos estudar, tá, gente? Também, teoricamente, nós vamos estudar, tá? Aqui, tá? Oi, Andresa. Professor, deixa eu te perguntar, no caso, esse app ele vai dar uma cartografia completa daquele funcionário? É aquilo Isso, que da outra vez a gente tinha feito, a cartografia. isso. Inclusive, essa turma que
É porque a Andresa e a Vanessa estão refazendo, tá, gente? Vocês vão aprender a fazer na prática, tá? Sem o app, para depois usar o app, né? Primeiro, se eu quero usar um equipamento, primeiro eu tenho que aprender teoricamente e depois na prática, né? Como fazer essa cartografia, tá ok? Tá? Conversando, observando, é, diagnosticando aquela pessoa, tá? É isso aí. Essa cartografia que a gente, que no caso vai estar disponibilizado no app para simplificar na hora de fazer, é, isso a gente não apresenta para o Não, não. gestor da empresa, né? Não, isso é um instrumento nosso de trabalho, tá? Nós vamos apresentar diagnóstico da empresa no geral, aonde está acontecendo é, a hemorragia, os desperdícios, aonde que tem que trabalhar para estancar essas hemorragias, tá ok? Tá? Igual vocês aprenderam a fazer na prática, né? Manualmente, tá? A metapsicologia dos grupos e fantasias inconscientes institucionais. A próxima etapa de aprofundamento do nosso estudo será compreender como os grupos desenvolveram estruturas emocionais próprias, produzindo vínculos inconscientes, aspectos silenciosos, mecanismos coletivos de defesa e formas específicas de sofrimento psíquico institucional. A organização deixa de ser vista não apenas como espaço administrativo, e passa a ser compreendida também como campo de circulação afetiva e produção subjetiva. A gente, às vezes, sabendo trabalhar um funcionário, ele trabalha mais feliz, ele trabalha. Quando a gente faz a coisa de uma forma lúdica, a gente não produz com mais velocidade, maior quantidade, é porque a gente está bem, a gente está gostando daquilo que a gente está fazendo. Agora, quando você toma o trabalho como uma coisa cansativa, que te suga, que o patrão só te explora, você não rende. O problema não é render, dar lucro para aquela empresa, não. A sua carreira nunca vai decolar. Você pode alcançar melhores empresas, partir para o seu negócio próprio, tá? Muito bem, então terminando aqui hoje, aqui estão as referências bibliográficas. Não preocupe que a maior parte desses livros aqui eu vou estar mandando para vocês, tá? Em PDF, ok? Muito bem, vamos às considerações finais, né? Começar com a Valquíria. Tá chegando do trabalho agora, Valquíria? Tá até de uniforme aí, né? Então, ainda não consegui ainda nem chegar e descansar, ainda não, vim direto para cá. É, a gente vai, assim, né? Eu, particularmente, direto e indiretamente, eu tenho quase 400 pessoas debaixo do meu grupo hierárquico. Então, assim, à medida que você vai falando, a gente vai enxergando várias pessoas, né? Você E a gente vai vai enxergando, fazendo a assim, leitura, né? é, algumas situações, a gente vai fazendo a analogia mesmo entre um perfil e outro, e a gente vai vendo que, assim, quando você falou aqui do empregado, que ele é perfeccionista colérico, a gente tem um empregado que ele perdeu a oportunidade de uma promoção junto ao cliente, justamente pela falta de tolerância à baixa cognição dos colegas. E nem significa que os colegas têm uma baixa cognição, é porque ele é realmente altas habilidades, ele é ali um modo produção operando ali 100%, 130%, e isso acaba deixando ele intolerante aí aos colegas que têm um raciocínio um pouquinho mais lento, sabe? Ou E a gente seja, trabalhou né, isso muito com Valquíria? ele. Ele não respeita a velocidade do outro, né? Não, não. E mas a gente trabalhou isso com ele, né? Tivemos um feedback assim de mais próximo em dias, em
em menor espaço de tempo, um PDI bem estruturado para ele. Ele mudou muito, significativamente, mas você vê que de vez em quando o eu dele ainda aflora, né? Então, assim, dá para ver que por mais que ele esteja controlando esse eu, ele não mudou quem ele é. E assim, É, é interessante a gente conhecer na teoria o que a gente já vivenciou na prática, na sem saber o prática. que era. Inclusive, esse tipo, Bacana. quando a pessoa chega, esse tipo que ele passa a se policiar, é, é como se fosse uma represa, tá? Ele está represando o sentimento dele, o jeito errôneo dele se comunicar, né? Tá? Ele deve estar sentindo assim, eu posso crescer, aqui eu estou entrando numa área melhor, eu estou sei o quê, mas só que tem que aquilo uma hora pode explodir. Sabe, uma represa que comporta não sei quantas toneladas, de vez em quando você tem que abrir a porta para dar vazão, né? Porque se ultrapassar a quantidade e o volume de água, ela arrebenta. Então, ele está usando de mecanismos de defesa de negação e de contenção, tá? Então, ele pode entrar, que a gente chama em estado de... Ele fica infeccionado, guardando toda a raiva dele, engolindo sapos, né? Às vezes tem que engolir o brejo todo, chega numa hora que ele não dá conta e explode. E aí pode virar um tsunami, né? Desculpa, Valquíria, eu te cortei aí. Não, não, tô escutando e tô aprendendo, absorvendo, tá? Absorvendo mesmo. Ah, ok. Vanessa, alguma Boa noite, consideração? Oi? boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô. Agora sim. Boa noite. Hoje ficou caladinha aí, né? Você está como preservacionista hoje? Só, só, só vendo, Vanessa? Só ouvindo. Aí tá bom. Vanessa está com uma dificuldade lá. A internet dela no início está caindo. Está me escutando? Depois ela, depois ela volta aí ela fala. Andresa? Oi. Então, professor, a gente quando está aprendendo tudo isso que o senhor passa, quando a gente começa a entrar em alguma, que nem o ano passado eu estava dentro de uma empresa trabalhando diretamente, é muito interessante que uma conversa pouca você já começa a identificar os perfis que estão ali. Desde do chefe até a cozinheira ali. Você começa a perceber esses perfis, vai identificando é, algumas, alguns perfis autoritários, né? O, e eu acho que isso tudo vai trazendo para a gente uma consciência de como vai acontecendo as coisas ali dentro da empresa, naquele momento que a gente está trabalhando, identificando os perfis, identificando aonde estão os erros, é, apontando ali para a pessoa possíveis erros, mas que muitas vezes a gente se depara com pessoas que o ego é muito aflorado e que não aceita, às vezes, muitas vezes não aceita o que a gente fala. Isso. E isso a gente vai se deparar muito dentro de empresa. A fogueira da vaidade, né? O ego está muito inflado, né? É, muito inflado. Isso. E aí, às vezes, não vai escutar, né? E outra coisa, né? É olhar para dentro de si e ver as suas imperfeições é uma das coisas mais difíceis no ser humano. Então, nós vamos aprender técnicas de comunicação aqui, habilidades de como colocar um verbo num tempo. Lembra, vocês viram lá que eu comecei a mandar o tempo verbais lá para vocês? Né? O conhecer, semana que vem eu mando outro. Então, é como uma mãe pega um nenenzinho. Ó, meu filho, se você enfiar o dedinho aqui, você vai tomar choque e vai machucar. Não põe a mão no forno que está quente. Quer ver? Deixa eu te levar a sua mãozinha aqui. Olha o calor. Vai te machucar.
Então a gente tem que pegar, às vezes, adulto de 40, 50 anos e tratar ele igual um nenenzinho que está começando a querer andar, segurar nos dedinhos dele calmamente, pacientemente, com técnicas, a gente consegue. É fácil? Não. E Às vezes, muitas vezes você se depara com esses perfis mais adoecidos ainda, né? isso, mais adoecido, né? E são justamente eles quem adoece os funcionários ali. É isso E não aí. aceita o que fala. Regis, alguma consideração, pergunta? Então, por enquanto, professor, mais pensamentos, né? Porque eu me preocupo muito com a questão humana, humanista, né? Questão Isso, social. E fico num raciocínio também lá na frente, porque eu fico pensando o quanto esse trabalho, ele, claro, vai ser um divisor de águas, sem dúvida, mas o quanto ele vai ser um divisor de águas no positivo ou no negativo, porque eu fico pensando, eu não sou mais aquela pessoa que vive no mundo Alice no País das Maravilhas. isso, Inclusive porque tenho 26 anos como funcionário público, fui, inclusive, compus aí partidos políticos e sei a realidade política do nosso país, né? Então, eu penso o quanto isso pode ser uma arma na mão do empregador para sim. massacrar de vez aquele funcionário, Não, né? não, mas Então, aí é veja, que você sabe por que que isso não vai acontecer? Porque para a ah, empresa dele receber o selo de funcionamento e de qualidade para continuar funcionando, sim, o absentismo, o turnover dentro dessa empresa vai cair, tem que cair. Porque, olha, entendi. a questão é a seguinte, Ele não até pode simplesmente mandar o funcionário embora e se vira. não vai poder mais, tá? Não é bem assim agora. O Ah, que está acontecendo? Quando o governo, a comissão que estudou essa lei para colocar essa lei, o psicossocial, o GRU, na realidade, o Estado está querendo tirar um peso da costa dele, porque sim, isso eu concordo. o INSS está abarrotado e não tem médico para todo mundo. A saúde mental está sucateada, não é? Conseguir É, o psiquiatra. SUS também. O SUS também. Ou seja, É, então, o que que nós vamos fazer para tirar esse peso econômico e trabalhoso das nossas costas? Vamos criar a lei e jogar para as empresas. sim. Ah, É. viram como A, é que é o a outra pensamento político? É Eu maquiavélico, fico né? pensando na política, no direito, pensando em É tudo isso aí. isso, né? Porque a É, questão humanista de você não pôr um profissional para fora de uma empresa e isso, aquele profissional tem saúde, ele pode tender ao suicídio. Eu já vi muito isso, suicídio na minha profissão, né? De eu sim, ter que atender, né? Na época que eu trabalhava na rua com a viatura, eu atendia muito caso de suicídio. Eu vi suicídio. quadros que me assustaram ao longo da minha profissão. É, Então, penso muito nisso. é, E a outra coisa, outra consideração é que eu fiquei meio assustado, porque eu é. me vi em dois perfis desse que o senhor falou. Tem problema não. Inclusive, para vocês aprenderem a aplicar, vocês vão ter que fazer, tá? Porque eu vou aplicar em cada um de vocês. E aí nós vamos ver Nossa, fiquei vocês assustado. vão aprender como vocês vão trabalhar, tá? Com vocês mesmo. Vanessa, tá com som agora? Quer falar alguma coisa? Vanessa, ela está com dificuldade lá. Aqui não está saindo. Muito bem, muito bem. É, Cristiane, vamos lá. Considerações finais. Nós estamos agora precisando daquele descanso, né? Isso. Eu anotei muitos pontos importantes aqui que o professor destacou, né? Já começando falando ali da comunicação, como que é interessante, né? O que é óbvio para a gente não é óbvio para o outro. Então, muitas vezes o que a gente acha que está comunicando não está completa, a comunicação não fica completa para o outro. E aí É, começa, né? Muita situação. é, isso Olá, aí. professor. Aham. E,
E assim, eu estou muito curiosa para saber como aplicar essa cartografia, né? Já Nossa, pensando aqui nos vocês em vão mim, aprender. isso, em mim primeiro. É, E depois nos funcionários, porque eu já fui pensando, enquanto o professor foi falando, como que é o comportamento de cada um aqui, como que a gente tem lidado, o que que a gente pode fazer para melhorar. Então é sim. muito interessante. Tenho É. gostado muito. Uhum. Nós vamos começar com o primeiro para casa. Eu vou mandar o link do filme que eu até citei na primeira aula, Network, né? Ali eu quero que vocês assim apenas descrevam de uma forma mais simples, com um olhar simples, mas às vezes o simples é muito mais profundo que técnicas rebuscadas, sabe? Os três personagens principais desse filme, tá? O filme é uma empresa mega multimilionária americana de televisão, né? Televisiva. E ali vai começar uma trama entre os CEOs da empresa. Então vocês vão ver assim como é que um não tem piedade do outro e muito menos com os colaboradores, tá? Então vocês, amanhã eu já coloco a aula no ar, mando para vocês o link e vocês vão assistir o filme e tentar ver, esse aqui é o questionador, esse aqui é o preservacionista, tá? Então assim vocês já vão começando a praticar. Combinado? Ô, gente, um bom descanso para vocês. Até o próximo encontro, tá? Forte abraço, bom descanso. Tchau, tchau. Tá. Boa noite.